Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Cozinha Amor. Para quem não me conhece, eu sou Lina Leiria. Hoje vou fazer um lombo de porco assado, já tenho também aqui no canal, mas há sempre várias maneiras de se fazer a carne. E eu, por acaso, o lombo é uma carne que eu faço poucas vezes porque é um bocadinho seca e nós não gostamos muito. Mas, como eu digo que a cozinha é um laboratório e eu estou sempre a pensar no que é que irei fazer, porque é difícil às vezes, vocês também dizem aí nos comentários, por vezes já nem sabemos o que é que devemos de fazer, mas eu aqui há dias fui ali ao Talho, é Pedrógão Grande, que eu já vos disse que gosto muito de lá ir, e vi lá um lombo de porco lindíssimo. E eu pensei assim, meu Deus, que pena que esta carne... Mas depois comecei a pensar, eu hei de dar um jeito da carne ficar boa, ficar suculenta. E vim para casa com a carne e então agora... Fiquem para ver esta receita e vejam como eu faço este lombo super suculento, muito bom. Então, bora lá para a cozinha. Então, eu tenho aqui este lombo, olhem só, este lombinho de porco. Ele tem 2,2 kg. E vamos começar por colocar o sal. Eu gosto de esfregar assim o sal primeiro na carne. Agora, enquanto ele está aqui a absorver um bocadinho este sal, vamos fazer então o tempero. Então, ingredientes para esta receita. Eu até já coloquei aqui 2 folhas de louro, já as meti para ali, como não vou triturar o louro, não é? Não se pode triturar o louro, ou não se deve. Tenho uma cebola grande, cortada em pedaços grandes, uma tira de pimento vermelho, 6 dentes de alho, vou colocar uma colher de chá de pimentão doce, vou colocar uma colher de café de pimenta e azeite. Para já, depois vou adicionar mais temperos, mais ingredientes, mas depois eu digo-vos o que é. Então agora tenho aqui a picadora e vou colocar a cebola, os alhos, o pimentão e vou colocar azeite, um fio de azeite. Às vezes é preciso abrirmos para mexer aqui estes ingredientes, para ficar tudo passadinho, né? Agora vou adicionar aqui uma colherzinha de café de pimenta e uma colher de chá, assim, pimentão doce. Estão a ver a pasta que fica? Vou esfregar a carne com este preparado. Vou esfregar a carne com este preparado. Então agora, ele ainda vai marinar aqui, vou deixá-lo marinar aqui umas horas, até podem fazer à noite, eu hoje não estou a fazê-lo, vou deixá-lo marinar aqui umas 3 ou 4 horas, mas podem fazê-lo à noite que ainda fica melhor. Mas como não vou pôr película agora enquanto ele está a marinar, porquê? Porque eu vou precisar de uma folha de alumínio, né? Então eu coloco já a folha de alumínio com a parte que brilha para baixo, esta parte. E vocês perguntam, e qual é a diferença? A diferença nem é o contacto com o alimento. A diferença é, esta parte baixa absorve o calor, ou seja, daí o calor entra dentro da carne, entra. Se vocês colocarem esta parte que brilha para cima, o calor bate e volta para trás. Eu não sou nenhuma, como eu já vos tenho dito, eu não sei tudo. E quando não sei, tenho as minhas dúvidas, como vocês já me têm perguntado, eu fui pesquisar. E então, uma das razões, em vários sítios que pesquisei, era esta. Pronto, a minha carne, o lombo, já esteve aqui 3 horinhas e agora vou colocar no forno. Vou primeiramente colocar destapado, vou-lhe dar aí meia hora a 250 graus, destapado, e daqui a pouco voltamos e colocamos a folha de alumínio. Então, o lombo está meia hora a 250 graus e agora vou colocar assim mais um bocadinho desta pasta, deste molho assim por cima. Vou virá-lo e ele agora vai assar assim e depois nos últimos 10 minutos destapo, tiro a folha de alumínio que é para aquela gordurazinha, aquela capazinha gratinar. Mas antes disso
o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar 200 ml de vinho branco. Eu estive a espremer um sumo de limão, estão a ver? Sumo de limão. E o mesmo copo que eu coloquei o vinho, 200 ml de água. Não, nem vou pôr toda, vou deixar um bocadinho. Estou a ver que ele tem água, tem molho suficiente. Agora, sim, vou tapá-lo. E vou deixá-lo ficar aí mais 30 minutos, tapado. E pronto, vou deixar aqui mais meia hora, no máximo, 250 graus. Então tenho aqui o acompanhamento. Tenho aqui umas batatas, vou cozê-las, vou fazer um puré. E tenho aqui espinafres picados. Vou colocar as batatas, um pouco de água mais. Vou colocar sal. Tapamos e deixa-se cozinhar. Então, para eu fazer este esparregado, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, isto é o equivalente a 6 dentes de alho grandes. Eles estão aqui mais, mas são pequeninos, portanto 6 dentes de alho normais. E vou colocar aqui também azeite. Eu aqui tenho 750 gramas de espinafres picados. Também podem pôr num copo, se quiserem, e triturar com a varinha mágica. Tenho aqui esta frigideira, que é uma frigideira que é aquelas wok, aquelas de fundo, que é este saltear os legumes, mas podem fazer na frigideira que tiverem aí. E vou despejar aqui então este azeite. E eu estou a fazer assim porquê? Porque eu não vou triturar os espinafres. Eles já vêm picadinhos e eu não vou triturá-los. Como veem, o alho começa a fritar, não é? Vamos deixar largar aqui o gostinho. Ele não ficou totalmente moído, ainda se vê uns bocadinhos, mas não tem importância. E agora vou começar a colocar as folhas de espinafres. Estes espinafres são congelados e alguns ainda estão. Eu já os tirei de manhã bem cedo, mas isto o tempo está tão frio que não descongela nada. Vou colocar um bocadinho de sal e vamos mexer. Eles, entretanto, também vão descongelando. Então, tirei agora do forno. E agora vou virá-lo assim, deste lado. E vou-lhe dar 10 minutos destapado para ele gratinar. Os espinafres estão aqui a cozinhar um bocadinho e eu vou deixá-los ficar até que esta água desapareça toda. Tenho aqui já a batata cozida e vou fazer então o puré. Então, eu aqui tenho 1,5 kg de batata, já descascada, claro. E vou colocar aqui mais ou menos 100 gramas de manteiga. A batata está quente, vamos dissolver aqui a manteiga. Vou colocar aqui uma colher, meia colher de café, assim uma pitada de noz moscada. E olhem esta maravilha. Então agora vou tirar o lombo daqui do barro, deixar escorrer um bocadinho. Vou colocá-lo aqui nesta prata que já tinha usado, não dá para embrulhar todo. Vou colocar mais um pouco. Esta fase é muito importante. Deixarmos a nossa carne repousar assim, fechada, tapadinha, para que o suco dela se concentre dentro da carne. Então agora vou tirar aqui estas duas folhas de louro e vou colocar o molho aqui num tacho. E vou colocar aqui uma colher de farinha maisena, assim, uma colher cheinha. Como o molho já está morno, ela já não vai ganhar grumos, vai se dissolver bem aqui no molho. Agora vou levar ao lume, vai engrossar e aqui vamos retificar o tempero, se precisa de mais sal ou mais outra, qualquer coisita. Pronto, o molhinho está a ferver, ganha logo outra textura, vejam só. Fica logo outro molho, não é aquele molho aguado
Vou então aqui tirar um bocadinho para provar. Para mim está no ponto. Está muito, 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 muito bom. E agora vou desligar o lume e vou reservar. Temos também aqui os espinafres. Eles já estão sequinhos. Já não tem água nenhuma no fundo. Podia pôr um bocadinho de pimenta também, mas não vou pôr. Não vou pôr. E vou reservar também. Então agora coloco um bocadinho de leite. Isso também é ao gosto. Vão vendo a textura do puré que gostam. E vou terminar então o puré, que agora sim está na altura de temos a carne pronta, temos tudo pronto e termino agora assim o puré. Temos aqui já o lombo, já esteve aqui um quarto de horinha aqui a descansar. E agora vou tirar esta folha de alumínio, vou retirar o lombo. Para cima da bancada e vou aproveitar mais um bocadinho deste molho. Pronto, normalmente começamos por cortar o lombo nas pontas, mas até acho que nos dá muito mais jeito cortarmos o lombo ao meio. Estão a ver? E depois começarmos por aqui. Portanto, eu também não vou usar a carne toda, por isso é que eu também já corto ao meio, porque assim uma das partes eu já vou reservar. Vejam então como a carne está. Estão a ver? O lombo, eu recomendo que cortem fatias finas, porque se cortarem fatias grossas, nós sabemos que o lombo é uma carne seca. Isto não há milagres para deixar a carne, se ela não tem gordura dentro, só tem febra, é uma carne seca, não é? Por muito que a gente a saiba assar. Por isso é que eu digo, recomendo que cortem a carne assim. Olha. Estão a ver? Mas se gostarem dela grossa, isso é como eu costumo dizer, é ao gosto. Estão a ver? Eu vou deixar esta parte, porque eu já asso a mais, vocês sabem disso. Vou pôr num tupperware assim sequinha, sem molho, porque os molhos têm tendência a azedar mais rapidamente que a carne. Portanto, vamos conservá-la só a peça da carne. E este bocadinho ainda não sei se vamos precisar dele ou não. Por isso é que eu também não o cortei, porque provavelmente não vamos precisar dele. Eu vou só colocar aqui um bocadinho de molho na carne, para vocês verem como é que está o molho. Estão a ver? Olhem aqui que maravilha. Digam se está ou não está com bom aspecto. Está. Esta carninha maravilhosa. Vou então aqui servir o meu prato. Uma colherzinha de puré. Assim, tipo pastel de bacalhau. Vou tirar aqui, agora que vou só provar convosco, vou tirar aqui 2 fatias de carne e vou também tirar aqui um bocadinho de espinafres salteados, que eu adoro. Isto quase que é um esparregado, mas é melhor que esparregado. Então vejam aqui comigo como é que está esta carne. Está maravilhosa, não é? Olhem que delícia. Então vou provar aqui esta carninha convosco, este lombo de porco. Está uma maravilha. Deliciosa e não acho que esteja seca, nada. Aquela assim fatiada, mais fina, eu não acho nada que ela esteja seca, para mim está no ponto. E olhem que eu arranquei um dente na terça-feira. E está na fase de cicatrização, portanto, ainda tenho que mastigar com algum cuidado, porque ainda me faz impressão. Este purezinho de batata, assim. Estes espinafres também. Isto é uma delícia, eu adoro espinafres. Isto é uma refeição de conforto. Eu adoro estas comidinhas assim. E não é preciso muitos temperos. Como viram, eu não pus grandes temperos assim no lombo, assim, e às vezes a gente mete tanta coisa, que daqui a pouco já nem sabemos ao que é que sabe. E uma das coisas que eu tenho vindo a apreciar, isto é o vento, vocês estão a ver o vendaval que vai para aí. Eu já vos mostro como é que está o tempo aqui. Vejam, enquanto eu almoço, olhem aqui. Olhem. Viram que está a chover lá fora e o vento
Isto está por demais. Estamos realmente, que primavera é esta? Meu Deus. Mas vamos agradecer na mesma. Gratidão por tudo. Gratidão por estarmos aqui, por termos comida, por estarmos bem de saúde. Enfim, temos que agradecer sempre. Mais um bocadinho. O que eu vos ia dizer, uma das coisas que eu tenho... como é que eu ia dizer isto? Uma das coisas que eu me tenho vindo a perceber é que realmente os citrinos e o vinho branco meio que endurecem a carne. A carne, quando está marinada de vinhas de alhos, se nós pensarmos que é uma carne seca que ali temos, que é o caso do lombo, devemos não temperar com limão e vinho antes de ela fazer a marinada só com a gordura e os outros ingredientes e depois então fazer o processo como eu fiz hoje. Porque se estivermos a falar de uma entremeada ou de uma outra carne que tenha bastante gordura, não tem problema nenhum. Fazemos a marinada com limão, enfim. Agora, neste caso, uma carne seca, colocar-lhe limão, vinho branco, a carne endurece. Esta é a minha experiência. É aquilo que eu tenho vindo a comprovar aqui com os meus cozinhados, não é? Portanto, eu acho que valia a pena vocês experimentarem fazerem esta receita e vocês vão ver que eu que não aprecio muito lombo de porco, porque acho uma carne seca, esta carne está maravilhosa, está no ponto. Também me sobrou bastante carne, vocês viram, porque também não somos muitos, né? Mas lá está, se eu precisar de meio quilo de lombo de porco para uma refeição de domingo, para as pessoas que têm cá em casa, se eu precisar de meio quilo de carne de porco, de lombo de porco, por exemplo, eu asso 1,5 kg. Porque depois tenho carne assada para outras refeições. Tem que ser assim, temos que aproveitar o forno, temos que aproveitar o tempo, o gás, tudo. Não é só fazer igual ao que eu fiz, eu vi que a Dona Helena tinha ali uma peça de lombo. Lá está as coisas que estão, às vezes, que eu digo que estão por detrás dos bastidores. Até me custa falar ainda, por causa da cicatrização. Por exemplo, esta carne ficou assim, mas este lombo era fresco. Este lombo não foi uma carne congelada. Se tirarem a carne do congelador, meterem em cima da bancada, o choque de temperaturas, ou então ainda ir cozinhá-la semi-congelada, podem-lhe dar as voltas que derem, mas a carne vai ficar seca. Por vezes nos restaurantes, as coisas às vezes, isto noutros tempos, tinham que ser assim, um bocadinho à pressa, tínhamos que fazer as coisas assim um bocadinho à pressa, e às vezes não dava tempo de descongelar as coisas e via-se bem a diferença, portanto. Bom, meus amores, eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada. Beijinhos nos vossos corações, gratidão e até ao próximo vídeo. Tchau!